Meus irmãos, eu também quero cumprimentá-los com a graça e a paz do Senhor, amém? E já tive várias vezes aqui para comprar livro, porque quem gosta de ler, chega num ambiente feito esse, fica feito menino, não é, pastor William? Eu cheguei ali com a pastora Neide logo cedo, disse, eu vou só dar uma olhadinha, já estou com uma bolsa ali, que quando chegar em casa, a mulher vai puxar a minha orelha, né? Mas a gente se sente muito feliz. A minha tristeza que eu estava ali é porque você que dá uma palestra no final, vê um pistão botando fogo, feito esse do pastor Jean, e vê a palestra do pastor Arthur cheia de efeitos, você diz, meu Deus, o que é que a minha vai fazer ali na frente? E aí eu louvo a Deus por vocês estarem aqui, pela paciência de aprender, porque isso é muito importante. E hoje nós vamos falar um pouco sobre, e eu também vou ser bem sucinto, porque é um assunto que também requer muito tempo, mas a gente vai de uma forma resumida falar aqui para vocês de uma das armas que eu confesso a vocês de maior destruição hoje no Ocidente, por não dizer praticamente no mundo inteiro, que é a ideologia de gênero. Eu confesso a vocês que há 6, 7 anos atrás, antes da Maranata, quando eu comecei a dar essas palestras pelo estado de Pernambuco, eu chegava em algumas igrejas e as pessoas até sorriam. Eu me recordo que eu estive aqui no Agreste dando essa palestra e olhei para o pastor no púlpito, ele estava rindo com tudo aquilo que eu estava falando há 6, 7 anos atrás. Mas eu sabia que isso lá na frente ia ter uma consequência muito grande, né? Porque falar sobre os malefícios da ideologia de gênero não é fácil e a gente está mexendo com coisa que não é fácil, né? Porque eu me recordo que eu fui convidado pelo presidente da Câmara de Vereadores de Camaragibe para falar sobre esse assunto e ele me deu um tempo espetacular. Ele disse, o senhor tem 5 minutos para falar sobre os perigos da ideologia de gênero. E para minha surpresa, a Câmara estava lotada de gente. Tinha lá, inclusive, um brasileiro que morava na Europa há muitos anos, que foi exclusivamente para defender essa questão. Tinha lá também um líder de uma religião de matriz africana. A Câmara estava lotada de cristãos, pastores, que não queriam que aquilo fosse aprovado lá na cidade de Camaragibe. E ali eu tive que pedir, como disse o pastor Arthur aqui na sua palestra, o auxílio do Espírito Santo, para que ele conseguisse, né, me dar ali, dentro daquele tempo, que eu nunca ouvi falar de um tempo como aquele para falar de um assunto tão extenso. Mas eu louvo a Deus que uma semana depois a Câmara estava lotada de gente e aquilo estava certo que seria aprovado. Mas uma semana depois o presidente daquela casa me ligou e disse, olha, isso não passou aqui. E esse assunto aqui a gente chegamos à conclusão por aquilo que foi exposto, que isso é um perigo para a cidade, para as escolas de Camaragibe, e o nome do Senhor foi glorificado. Mas hoje, como eu falei para vocês, de forma muito sucinta, a gente vai falar um pouco sobre o que tem também nesse livro, que é de autoria de Adriel Lemos e Robson Carvalho, mas também não vou me ater só a ele. A gente vai falar também de outros livros aqui. A gente fez um apanhado daquilo que eu já venho há um bom tempo tratando nas igrejas e em palestras, em vários lugares que eu falo sobre os perigos da ideologia de gênero. Primeiro, a gente vai falar aqui sobre a conceituação. Qual é o conceito da ideologia de gênero? Qual é a definição da ideologia de gênero? Bem, essa foto já diz tudo, né? Essa foto ela já conceitua, ela já define o que afirmam os teóricos de gênero. Eles dizem muito claramente que ninguém nasce homem, ninguém nasce mulher. Quando você abre Gênesis 1, 27, a Bíblia é taxativa em dizer que Deus criou macho e fêmea. Ainda que você não tenha nenhum interesse com a teologia, com o cristianismo, mas se você for para a ciência, não tem como correr da ciência. Porque a ciência diz que só existe 2 cromossomos, XX e XY. Então, se correr para um lado, você não tem alternativa. Se for para o outro, também não. Porque a Bíblia é taxativa em dizer
que Deus criou macho e fêmea, homem e mulher. Mas os teóricos de gênero insistem em dizer isso. Mas eu, quando fui fazer esse estudo, eu disse, olha, falar sobre ideologia de gênero não é tão difícil, tem muitos livros. Eu tive o cuidado de primeiro ir na origem, na base. De onde é que surge a ideia? De onde é que vem a mentalidade? De onde é que surge a mentalidade, né, para se elaborar esse projeto de destruição da família? Porque você há de convir comigo que a ideologia de gênero nada mais é do que um projeto bem preparado para a destruição da identidade do homem e também da família, porque descaracteriza completamente a figura do homem. Você vê, hoje eu assisti um documentário por esses dias, feito por um norte-americano, que ele entrou em uma das maiores universidades do mundo e perguntou a um professor, doutor, o que é uma mulher? E o professor disse, eu não vou lhe responder. E se você insistir muito nisso, eu vou lhe processar. E aquele apresentador disse, mas uma pergunta tão simples. Eu estou aqui diante de um doutor, um professor universitário. Me defina só isso. E ele não quis. Por quê? Porque hoje virou praticamente um crime você falar daquilo que é biológico e daquilo que é teológico, daquilo que está na palavra de Deus. Mas aí eu tive o cuidado de saber de onde é que isso parte. Aí você pode dizer, mas como é que isso pode surgir da cabeça de um homem que é Karl Marx? Que afinal de contas, Karl Marx não sabia nem sequer lá no século XVIII o que era gênero, né? O estudo de Marx não foi sobre gênero, né? Quando ele desenvolve a sua teoria de luta de classes, não tem nada a ver com gênero, né? Marx, inclusive, escreveu mais de 30 livros, né? O Capital, a Questão Judaica, o Manifesto Comunista e tantos outros livros, mas nenhum deles está atrelado à questão de gênero. Mas Karl Marx vai ter pela frente um bastião muito grande para tentar destruir o ponto principal dele, que era o capitalismo. E qual era? A família. E a partir daí, nesse livro, em parceria, Marx está ali quase à beira da morte, junto com seu grande parceiro, Engels, ele vai também dar algumas pinceladas com Engels, nesse livro muito famoso também, A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado, qual era o objetivo, onde é que ele queria chegar para desconstruir a ideia do capital. Então Marx vai trazer esse pensamento junto com Engels. Ele diz, a primeira luta de classes que aparece na história é entre o homem e a mulher no casamento. E a primeira opressão de classe coincide com a submissão do sexo feminino pelo masculino. Para o marxismo, a origem das desigualdades sociais é a família. Ou seja, o macho é o proprietário da mulher e dos filhos, a quem Marx chamava de família burguesa, portanto deve ser destruída. Então é a partir daqui que vai se construir uma ideia de como destruir a família. A grande pergunta é o que é que vai ser feito para destruir esse elemento tão importante que é a base da sociedade, a família. Como é que se faz isso? Então, a partir daqui, a gente percebe que o marxismo vai enveredar por vários caminhos. Eu não vou me alongar aqui em detalhes, mas quem lê sabe o prejuízo que o marxismo causou no mundo. Aliás, 1/3 da humanidade é marxista, né? Eu espero que aqui na sala não tenha nenhum. Mas, brincadeiras à parte, eu quero dizer para você que a coisa é muito séria. Porque acredita-se que no mundo hoje tenha pelo menos 3 bilhões de marxistas. E aí o que é que acontece? A gente vai ter ali, a partir dessa ideia de como destruir a família, homens que vão sair da hegemonia de Marx, e a partir ali do século XIX, a partir ali de 1920, 1924, vai ser construído na Alemanha aquilo que nós conhecemos como Instituto de Pesquisa Social, ou a Escola de Frankfurt. E o que é a Escola de Frankfurt? Nada mais é do que o ajuntamento de filósofos marxistas.
Você vai ter ali Walter, Benjamin, Herbert Marcuse, Erich Fromm. Você vai ter ali homens como Horkheimer e tantos outros filósofos marxistas que vão elaborar dentro da escola de Frankfurt, que não vai ficar só na Alemanha, ela vai ser levada para os Estados Unidos, ela vai ser levada para a Europa, e a partir da mente desses homens, eles vão agora pensar e calcular como é que o marxismo vai entrar dentro da cultura e desmantelar a figura central da família. Então você vai ver figuras, como eu falei aqui, por exemplo, dentre todos eles aí, você vai ter a figura ali de Herbert Marcuse, daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre ele, mas o escritor Max Schottel, ele vai falar uma coisa importante, do trabalho que esses homens tiveram, e era um trabalho a médio e longo prazo, para destruir os pilares da sociedade. Quando você lê livros sobre a escola de Frankfurt, você vê que cada um tem um papel bem definido para destruir a sociedade, a família, de dentro para fora. Erich Fromm, por exemplo, que fez parte da escola de Frankfurt, ele vai entrar dentro do movimento feminista. O movimento feminista teve ali 3 grandes ondas. Na primeira onda, você vai ver que não tem nada de errado na primeira onda feminista. Você vai ver ali mulheres como Cláudia de Pisani, italiana, e Cláudia de Pisani diz, olha, o movimento feminista é para dar direitos à mulher. A mulher quer votar, a mulher quer trabalhar. Você vê o Anne Craft também, outra feminista da primeira onda, dizendo, olha, a mulher ela quer ter o direito de ir e vir como homem. Então não há nada de errado nisso. Você vê que, por exemplo, hoje a mulher tem uma polícia moral no Irã. A mulher tem que andar de burca. No Afeganistão agora, com a volta do Talibã, a mulher não pode sair na rua sem a companhia de um homem. Aliás, agora o governo Talibã proibiu até a exibição de seres vivos na televisão. Eu não sei como é que eles vão aparecer, né? Mas perceba, a partir da ideia de que esses homens cunharam na escola de Frankfurt, o que é que vai acontecer? Eles vão cada um trabalhar numa área. Então, Erich Fromm vai entrar com seu pensamento, porque, não se engane, o feminismo, lá no seu nascituro, na sua origem, ele não tinha sido contaminado pelo marxismo. A partir da introdução dos filósofos, dos pensadores marxistas, é que todos esses grupos agora vão defender essa bandeira e vão partir todos numa só direção. Qual é? A destruição da cultura judaico-cristã, a destruição da família. Então você vai ver Erich Fromm entrando dentro do feminismo e ditando as regras. Você vê que a partir da segunda onda, o feminismo já vai tratar de questões sexuais. A partir da terceira onda, você já vê as mulheres gritando, meu corpo, minhas regras. Você já vê a mulher celebrando o aborto, mas lá no nascituro, na gênesis do feminismo, não tem nada disso. Isso não está sendo debatido, isso não está em voga, isso não está em evidência. Mas com o vírus inoculado do marxismo dentro do feminismo, a gente viu o feminismo chegar onde chegou hoje. Então veja, Herbert Marcuse, por exemplo, entre tantas figuras, Walter Benjamin, Erich Fromm, Horkheimer e agora Herbert Marcuse, você vai ver que quando você estuda, por exemplo, Eros e Civilização, que foi um livro que ele escreveu, você vai ver a capacidade que esses homens tiveram. Por exemplo, quando eles saíram de Frankfurt, se instalaram em Nova York, por serem mentes brilhantes, filósofos renomados na Alemanha, a primeira coisa que eles receberam foi o apoio do governo americano. E a cultura americana, a partir da chegada dos filósofos de Frankfurt nos Estados Unidos, a nação americana nunca mais foi a mesma. Você vai ver um antes e um depois da história americana com a chegada desses homens nos centros acadêmicos americanos. Por exemplo, foram recebidos com tapete vermelho na Universidade de Colômbia, que era uma universidade que já tinha um viés de esquerda. Mas eles invadiram universidades como a de Princeton, de Chicago, e começaram a espalhar suas ideias. Por exemplo, historiadores vão dizer que foi a partir da figura de Marcuse que você vai ver as grandes rebeliões acontecendo
nos centros acadêmicos. Existia 3 bandeiras principais que Marcuse defendia dentro dos campos universitários. Qual era a primeira? A do ativismo LGBT. O homossexualismo de uma forma ativista dentro das universidades, coisa que não acontecia na América antes da chegada dos filósofos de Frankfurt. Marcuse vai defender a ideia, por exemplo, de sadismo dentro das universidades. A questão da sexualidade vai ficar muito em voga dentro das universidades a partir de Herbert Marcuse. Então os historiadores vão dizer que ele vai instigar os jovens a se rebeliar, a levantar bandeiras que hoje você vê na televisão, Palestina livre e tantas outras bandeiras sendo defendidas dentro do campus universitário. Existe uma pesquisa feita nos Estados Unidos que de 10 jovens cristãos americanos que entram no centro universitário, 7 abandonam a fé. E esse abandono da fé não é um abandono assim, de dizer, não quero mais saber de igreja, não. Ele vai se tornar um ateu. Ele vai se tornar um inimigo da fé. E o curioso é que isso não está mais só acontecendo lá no campus universitário. Isso desceu agora para as escolas. O maior alvo agora não é o jovem adolescente, não. É as crianças. Simone de Beauvoir. Não sei se você já ouviu falar, é uma lenda dentro das universidades, né? De Beauvoir viveu uma vida amorosa com outro filósofo, Jean-Paul Sartre, e a história de Simone de Beauvoir é uma história terrível, porque nos centros acadêmicos só fala dessa mulher como uma grande lenda do feminismo. Mas quando você lê livros como O Arquiteto da Cultura da Morte, Os Arquitetos da Cultura da Morte, inclusive um livro até recomendado para mim pelo pastor Arthur, você vai ver o lado B, não só de Beauvoir, mas de tantos outros nomes, Schopenhauer e tantos outros. Você vai ver como era a vida dessa mulher. Ela vivia uma vida, íntima, terrível com de Sartre. A história vai dizer que ela mantinha relações de pedofilia. Inclusive, uma ativista do movimento feminista americano foi conhecê-la lá, e na França, e quando chegou lá, tomou um susto com ela, porque descobriu que de Beauvoir não era nada daquilo que se falava nos centros acadêmicos, Isso está lá no livro Arquitetos da Cultura da Morte, que é um livro que eu recomendo para todo mundo ler, porque lá você vai ver o lado B desse pessoal. De Beauvoir era inimiga da mãe, porque era uma católica praticante, e era apaixonada pelo pai, porque era ateu. E ela vai falar, por exemplo, da questão da imanência, da transcendência, o homem como um ser transcendente, a mulher como um ser imanente. Ou seja, a mulher foi programada para o segundo plano da vida, a mulher só foi instituída para gerar filhos, para ter um corpo destroçado. Ela, junto com Sulamita Firestone, vai dizer que a gravidez era uma maldição para uma mulher, porque desfigurava o corpo da mulher. Então, quando você vai para a intimidade de Simone de Beauvoir, você vai tomar um susto com a vida dessa mulher. E esse livro dela é praticamente uma bíblia do feminismo, O Segundo Sexo. E é nesse livro que ela diz, ninguém nasce mulher, torna-se mulher. E a partir daí, a gente vai vendo tudo isso sendo impregnado. Eu não tinha nem nascido, mas em 1970, Sulamita Firestone escreveu esse livro, A Dialética do Sexo. E nesse livro, olha o que é que ela já dizia. O tabu do incesto hoje só é necessário somente para preservar a família. Então, se nós nos desfizermos da família, iremos, de fato, nos desfazer das repressões que moldam a sexualidade em formas específicas. Aqui na outra parte do livro, ela diz, uma vez que a sexualidade seja determinada pelo gênero e não pela biologia, não haverá mais sentido em sustentar que a família é o resultado da união estável entre um homem e a mulher. Então, veja, isso na década de 70 já estava sendo ensinado em salas de aula, através da dialética do sexo. Eu nasci em 75. Então, tudo que você está vendo hoje
como foi dito aqui pelo professor Jean, em relação à reforma, não foi nada que surgiu assim, de um estralar de dedo. Tudo foi pensado, maquinado, preparado para desaguar nisso que nós estamos vendo acontecer hoje. Você vê, por exemplo, outro filósofo marxista, Wilhelm Musenberg, ele diz: corromperemos o Ocidente de tal maneira que federá. E eu não sei se você tem sentido esse mau cheiro, mas eu tenho. Você vê que isso está se processando em todas as áreas da sociedade. Você vê que a música já não é mais a mesma. Cadê a poesia das músicas? Você encontra por aí? Não. O que você vê é o funk e tantas outras coisas, sem letra, sem nada. Você vê hoje como é que a sociedade anda em relação a valores, a respeito. Eu acho que aqui tem vários professores e você há de convir comigo que a sala de aula já não é mais a mesma do que era há 20, 30 anos atrás. Por quê? Todo esse processo está em curso, está sendo efetuado. Eu, quando li esse livro do reverendo Richard Humbara, ele foi um romeno, mas de origem judia. Ele escreveu o livro Torturado por Amor a Cristo, na década de 74, aliás, no ano de 74, 75, ele esteve aqui no Brasil, e esse homem foi preso pelo regime comunista da Romênia, uma ex-república da União Soviética, e esse homem passou 14 anos preso pelo regime comunista da Romênia. E o reverendo Richard Humbara, ele tinha uma curiosidade depois de sofrer na mão dos comunistas. Porque ele dizia o seguinte, ele dizia, olha, os comunistas, ele vai falar isso no livro Torturado por Amor a Cristo, ele disse, olha, eu não conseguia entender como era que a gente era tratado pelos comunistas. E eu comecei a estudar isso. Ele disse, eu peguei os manuscritos de Marx e fui ler, porque ele dizia, olha, eu, por exemplo, recebi uma colher de sal das grandes, eles davam para a gente e ficava o dia inteiro sem beber água. A lavagem cerebral que o regime comunista fazia com a gente era colocar uma fita na porta da cela, no lado de fora, e essa fita só tinha assim, o comunismo é bom, o cristianismo é idiotice. O comunismo é bom, o cristianismo é idiotice. O comunismo é bom, o cristianismo é uma idiotice. E Humbara disse que isso se processava durante 12, 13, 14 horas por dia. Ele disse que via padres e pastores saindo da cela e qualquer pergunta que era feita, eles respondiam assim, o cristianismo é idiotice, o comunismo é bom, o cristianismo é idiotice por causa da lavagem cerebral que o comunismo deu. Ele disse que os comunistas na Romênia chamavam pastores e padres para celebrar a Santa Ceia e dizia, olha, vocês vão celebrar o pão com excrementos humanos e o cálice vai ser a urina. E vocês vão ter que celebrar essa Santa Ceia diante da gente. Ele disse que viu padres e pastores fazendo essa celebração, utilizando excrementos humanos. E Humbara, no seu livro, disse que chegou a uma conclusão. Isso não é normal. Isso é aquilo que o pastor Arthur e o professor Jean aqui também citou. Tem algo de conotação espiritual. Isso não é algo tão somente de uma mente sádica, não. Isso tem alguma coisa espiritual por trás. E Humbara pegou muitos dos livros de Karl Marx e começou a ler. E no seu livro ele diz que altas horas da madrugada ele sentia, quando começava a ler tudo aquilo que Marx escrevia, ele sentia uma áurea espiritual terrível dentro do seu quarto. Ele disse que muita coisa não chegou a terminar a ler, porque os demônios eram quase palpáveis dentro do quarto de Humbara. E ele pegou algumas frases escritas pelo próprio Marx e colocou no seu livro. Era Karl Marx um satanista? E olha o que é que ele colocou, e eu fiz questão de ressaltar aqui para vocês. Olha a frase de Marx aqui. Assim o céu eu perdi, e sei disso muito bem. Minha alma, que já foi fiel a Deus, está escolhida para o inferno. Nada senão a vingança restou para mim. Eu desejo me vingar contra aquele que governa lá em cima. Evaporações infernais se levantam e enchem meu cérebro, até que eu enlouqueça e que meu coração não mude dramaticamente. Veem essa espada,
o rei das trevas a vendeu a mim. No verso ali de Oulanem, de Karl Marx. Então, o pastor Rumbra disse que diante disso aqui, ele disse, não, isso aqui tem conotação espiritual. Como é que um homem que vem, né, de um povo judeu, porque Karl Marx era judeu, Karl Marx, aos 17 anos, escreveu um livro que trata da fé cristã. Teve uma formação cristã, era filho de pais cristãos, de avô judeu. Então ele disse, olha, como é que um homem que teve uma formação cristã e uma formação judaica chega a esse ponto? E ele vai investigar e chega a essa conclusão aqui. Então veja, a partir desse pensamento, o que é que vai surgir daqui para frente? Não só a escola de Frankfurt, mas também você vai ver outros homens, a exemplo que eu falei aqui de Simone de Beauvoir, você vai ver ali também Antônio Gramsci, outro pensador marxista, né? Foi historiador italiano. Quando o fascismo assumiu o poder na Itália, Mussolini colocou Antônio Gramsci na cadeia. E ele vai passar alguns anos na cadeia, e dentro da cadeia, Gramsci escreveu Cadernos do Cárcere, um livro também muito conhecido dentro dos centros acadêmicos. E ao escrever esse livro, olha o que é que Gramsci, que era marxista, também vai dizer. Não tomem quartéis, tomem escolas e universidades. Não ataquem blindados, ataquem ideias. Porque a grande batalha aqui do marxismo saindo da hegemonia de Karl Marx é: vamos entrar na mente. Quem controla a mente controla tudo. Vamos tomar a mente das pessoas de assalto. Vamos inocular o veneno do marxismo aqui na mente das pessoas. E veja que é isso que está acontecendo hoje aonde? Nas escolas, nas universidades. Então, a partir daí, olha o que é que ele vai dizer também. Nós vamos destruir o Ocidente, destruindo sua cultura. Vamos nos infiltrar e transformar sua música, sua arte e sua literatura contra eles próprios. Olha o que é que diz Gramsci. Porque a ideia central qual é? É entrar na mente. É através da doutrinação, que já está acontecendo, ó, faz tempo. Então, Gramsci, isso aí, quando Gramsci falou, a ideia dos filósofos de Frankfurt, de Gramsci, de Simone de Beauvoir e tantos outros é: a gente vai fazer isso a médio e a longo prazo. Não se preocupe, a gente não está preocupado em que isso aconteça amanhã, não. A gente vai inoculando o veneno, a gente vai, né, alimentando e fomentando isso até que vai chegar uma hora que não tem mais volta. É um caminho sem volta. Então veja, olha o plano em execução. Onde é que esse plano está em execução? Nos desenhos animados que você tem em casa e deixando seu filho assistir, como na Netflix. Hoje, o cuidado que os pais têm que ter com isso é tão grande, porque veja, a linguagem neutra já está sendo utilizada. Se tiver algum professor de português aqui na sala, sabe que o que estão fazendo é uma assinte com a norma culta. A gramática não está sendo xingada, está sendo chutada. Porque você hoje já escuta por aí, até dentro do nosso próprio governo hoje do Brasil, boa noite a todos, né? Hoje a linguagem já está sendo para quê? Para que isso vá se normatizando dentro da sociedade. E isso está acontecendo diante dos nossos olhos. E as pessoas achando que isso é bobagem. Tudo isso foi milimetricamente pensado, preparado para a gente chegar nesse ponto que a gente chegou. Esse caso aqui foi um caso que aconteceu na minha cidade. Eu sou natural de São Lourenço da Mata e eu ainda estava na rádio lá de São Lourenço quando esse assunto explodiu na época. Era uma garota que mantinha um caso com 2 jovens. Um era homossexual. E quando esse garoto nasceu, essa menina foi para a internet e disse: olha, ele não tem gênero, ele vai resolver o que é que ele quer ser quando ele crescer, sem respeitar o aspecto biológico da criança. Nasceu um homem. E aí isso chamou a atenção da imprensa de Pernambuco. Para minha cidade foi Diário de Pernambuco, Jornal do Comércio, Folha de Pernambuco, e fizeram uma matéria com ela. Aí só apareceu um, mas ela se relaciona com 2. E ela contou essa história nos jornais aqui de Pernambuco.
E o nome que ela deu à criança foi de Ariel. E eu me recordo que a repórter na época perguntou por que Ariel. Ela disse porque é um nome que serve tanto para menino quanto para menina. Como ele não sabe o que ele é, nem a gente vai dizer, ele vai escolher o que é que ele quer ser quando ele crescer. Então, quando ele crescer, ele define. E a repórter disse, mas e a biologia dele? Não, a biologia dele... E, queridos, isso é tão terrível, porque Ludwig von Mises, ele vai dizer isso, um pensador austríaco que chegaria ao ponto que o movimento marxista não daria espaço para que você fosse refutá-lo. Mises vai dizer isso, ele diz, olha, não vai ter espaço para você debater lógica e razão com ele. Por quê? Quando Marx elaborou o Manifesto Comunista e com a escola de Frankfurt, com Antônio Gramsci, enfim, com os marxistas que vieram depois, eles argumentaram o seguinte, olha, a gente vai defender um slogan, a gente vai defender aqui um tema, e isso é tão verdadeiro, Mises tinha toda a razão quando falou isso, que a gente chegaria a um ponto que as pessoas não queriam mais debater usando a lógica, a razão, aquilo que o pastor Arthur até pontuou aqui também. Por quê? Porque eles vão se agarrar àquilo que eles creem como verdade e vão zombar de você. Quem aqui um dia não já foi discutir com alguém com coisa tão lógica, coisa que envolve ciência, coisa que envolve razão, e a pessoa vai dizer que nada, rapaz, o besta é você. Que nada, e você diz, rapaz, que loucura é essa? Como é que eu estou mostrando fatos, argumentos, e a pessoa não acredita nisso? Então, von Mises, ele já dizia isso, ele dizia, olha, vai chegar um tempo que as pessoas não vão aceitar a lógica, a razão, e esse tempo já chegou. Eu creio que você já deve ter conversado com alguém. Esses dias eu conversei com um amigo que ele disse, eu tenho um irmão que ele é médico, e eu fui falar com ele, e eu não sou médico, aquela pessoa diz a mim, mas eu fui falar com ele dentro da área que ele atua, e ele disse, não, você está errado. Mas como eu estou errado? Você estudou para isso, está aqui. Aí começou a mostrar, ele disse, não, mas não é assim. Chegamos a esse tempo. Então veja, isso está acontecendo hoje no mundo inteiro. O que você está vendo aí são crianças na Suécia, essa família inteira aí, são 3 filhos, né? A Gabriela Martenson, que resolveram criar os seus 3 filhos também dessa forma. Não, eles não têm gênero nem masculino nem feminino. No Rio de Janeiro, nós temos essa escola que é tida como uma escola referência no Rio, né, que adotou já a neutralidade de gênero. Então, hoje, os alunos já são chamados assim em sala de aula, queridos alunos. Na Suécia, hoje, já é terminantemente proibido um professor se reportar a um aluno chamando ele de aluno ou aluna, justamente por causa da ideologia de gênero. Isso já está acontecendo na Suécia. Então, veja só, e quem é que tem trabalhado hoje, nos dias atuais, fora os filósofos de Frankfurt? Aqui está uma mulher que hoje é uma referência, inclusive ela já esteve aqui no Brasil, né, que é Judith Butler. Judith Butler é professora da Universidade da Califórnia, e essa mulher tem doutorado também, escreveu diversos livros, e nesse livro dela, que eu fiz questão de grifar para trazer uma parte para vocês, O Gênero em Disputa, esse livro inclusive foi escrito em espanhol, ela diz o seguinte: devemos acabar com toda e qualquer classificação sexual. Não podemos mais considerar pessoas como sendo naturalmente homens ou mulheres. O que determina o que somos enquanto gênero sexual são as nossas vontades. Então, na mentalidade de Judith Butler, não é só você não aceitar, é trabalhar para acabar com toda e qualquer classificação sexual. Eu já assisti a alguns debates de Judith Butler e ela bate ferozmente nessa tecla. Aliás, ela é professora convidada de várias universidades pelo mundo, já teve até aqui no Brasil, salvo engano, ali na USP, para dar palestras aqui também sobre essa temática aqui. Então, veja, ela diz, nós temos que acabar com toda e qualquer classificação sexual, por quê? A teoria queer diz que o que define você não é a biologia. Olha que coisa absurda. Eu nunca vi um médico dizer assim, olha, não nasceu ninguém aqui. Eu nunca vi. Você já viu algum médico dizer assim, não, você chegar lá e dizer, e aí, doutor? Ele vai dizer, olha, quando ele pega uma ultrassom, quando a mulher vai fazer uma ultrassom, olha, é um menino
ou uma menina. Isso é claro, isso é ciência, né? Mas ela diz, não, nós temos que acabar com toda essa classificação sexual. E o que é que isso tem promovido? Isso aqui eu peguei, eu não sei se tem um ano aqui, tem. Isso aqui foi em 2014, quando eu peguei do Facebook. Olha só, 2014, eu fiz esse print aqui. Já existia 52 tipos de opções de identidade sexual no Facebook. Esses dias uma pessoa de Samib já está passando de 200. Por quê? Porque a gente, quando ia abrir um perfil, uma conta no Instagram, no Facebook, estava lá masculino e feminino. Hoje você chega nos Estados Unidos, acho que no Brasil também já está assim, porque nunca mais eu fiz nada no Facebook, mas hoje você tem lá homem, mulher, aí você tem gênero trans, aí você tem gênero 2 espíritos, aí você tem assexuado e por aí vai. A lista, na época que eu fiz esse print, estava em 52. E olha o que aconteceu. A gente só tinha isso aqui, ó. Homem e mulher. Olha a tabela como é que já está. E essa tabela também é antiga. Todos esses sinais aqui, ó, gênero bi, não binário, né? Aqui você tem gênero neutro e por aí vai. Tem o Demi Boy, que é aquele que eu falei aqui lá no começo da palestra, que o rapaz disse. Então veja, olha a loucura que está isso aí. E essa área aí, esse símbolo, já está também ultrapassado, porque a gente já tem aí diversos tipos de gênero. E quando você vai para a internet fazer uma pesquisa, você vai descobrir como isso está se processando na prática. Se você for no YouTube e assistir esse documentário, você vai dizer que isso é uma loucura total. Isso aqui é uma jovem norueguesa, né, que ela falou recentemente que nasceu num corpo errado. Ela diz, olha, eu sou um gato e eu fui investigar para ver se ela gostava de comer rato. Mas ela disse que não, só gostava de comida de ser humano. Eu disse, se ela nasceu no corpo errado, deve gostar de rato, né? Porque gato gosta de rato. Mas veja a loucura. Essa mulher no YouTube, você vai ver ela andando por dentro do apartamento, vestida como um gato, miando. Isso aí é ela olhando de uma janela do apartamento dela, né? Ela é conhecida como Nano. Ela disse que, de fato, se descobriu como um gato. Ela detesta a água. Ainda bem que não vai casar, porque se casasse o marido estava frito, né? Ela disse que enxerga e ouve melhor do que qualquer ser humano porque nasceu como um gato. Esse caso aqui é de um transexual canadense. Esse homem tinha 23 anos de casados, uma família com 7 filhos. E o que foi que ele disse? Depois que a ideologia de gênero chegou lá, o que é que ele disse? Ele disse, não, eu agora me identifico como uma menininha de 6 anos de idade. Imagine um homem, pai de 7 filhos, né? Abandonou toda a família. E olha aí ele ali, ó. Ele com a família, já tem uma filha ali adulta ali, tem uma parte dos filhos, mas ele tem 7 filhos. E agora o que é que ele diz? Ele diz, eu sou uma criancinha de 6 anos de idade. Esse aqui é outro caso que aconteceu na França. Esse cidadão nasceu homem, depois ele disse, eu sou uma mulher e há poucos anos atrás ele disse, eu agora me identifico como um cavalo. Então aí, ó, você está vendo ele. Inclusive, ele tem um tratador. Eu não trouxe aqui os vídeos, mas no YouTube você vai ver ele sendo tratado mesmo por um tratador de cavalos, né? E aí o que é que acontece? Em função de tudo isso, o Brasil, a Europa, está batendo níveis alarmantes de mudança de sexo. Porque isso tem causado uma loucura na cabeça dos nossos jovens. E o Brasil, né, bateu recorde de mudança de nome e de sexo aí no primeiro semestre. Isso foi do ano de 2022. E o livro é esse aí que eu falei para vocês, que estão sendo usados. E é bom em casa você dar uma olhadinha na bolsa do seu filho, porque a professora de Samir Moib, preserve meu nome, mas esse livro foi escolhido a dedo para ser colocado nas escolas do estado de Pernambuco. Sociologia em Movimento. E ela fez questão de bater uma foto com os alunos e mandar para mim. Uma pena que eu esqueci de trazer o livro quando eu vim agora, que eu ia mostrar a vocês o capítulo 14 desse livro. Você vai ter lá relatos de Judith Butler. Os alunos já estão aprendendo em sala de aula conceitos de Simone de Beauvoir, Judith Butler, Betty Friedan.
Tudo isso já está sendo inserido dentro das escolas. E de repente teu filho chega em casa com pensamentos completamente contrários à formação que você deu a ele, à sua formação cristã. E a perseguição já está acontecendo, porque quem pensa diferente, acontece isso aí. Essa professora foi demitida aqui em São Paulo porque se mostrou contra. E olha o que está acontecendo nos Estados Unidos. Drag queens estão ensinando ideologia de gênero para crianças já nas escolas públicas americanas, né? Isso aqui foi um caso que eu também acompanhei na Alemanha. Veja só, esse pai, a mãe está ali ao lado dele, no meio tem uma criancinha. Essa mulher estava grávida dessa criança aqui pequena, quando ela saiu do hospital direto para cadeia. Porque tanto ele quanto ela foram na escola e disseram, olha, a gente não quer que os nossos filhos sejam doutrinados, que na Europa já está assim. No Brasil estão querendo fazer isso, mas na Europa já está assim. O pai e a mãe que discordar do que está sendo ensinado, porque, por exemplo, intervalo bíblico pode ser proibido, né? Pode ser proibido. Você vê que o Ministério Público aqui já foi acionado para proibir. Agora, ensino de gênero, um professor cristão me chamou esses dias e disse, irmão Ibe, eles estão indo de sala em sala. Ele é professor de português ou é matemática. Ele disse, irmão Ibe, eu estava dando aula esses dias, bateram na minha sala, disse, terminou a aula, porque vai começar a aula de gênero. Então, quer dizer, no intervalo bíblico, os nossos jovens não podem abrir a Bíblia, não podem falar de Deus, mas podem inocular na cabeça dos jovens isso aqui que já está acontecendo. E na Alemanha, hoje, por exemplo, um pai e uma mãe que não aceitar isso, é cadeia. O homem ali teve que pagar a fiança dele e da mulher e responder processo para sair da cadeia, porque não quis que os seus filhos aprendessem na aula sobre ideologia de gênero. Eu já vou finalizar contando a história dessa família. É a família Heimer. Não sei se você já ouviu falar a história dessa família. Esse garotinho aqui chama-se Brian, camisa listrada. Esse aqui é Bruce. O que foi que aconteceu com essa família? Esses garotos, quando nasceram, tiveram um problema no órgão sexual, né, que a gente conhece como fimose. E a mãe já quis logo fazer a cirurgia nos dois. Na época estavam se usando uma tecnologia médica, né, que até então ia ser testada ainda, e aí usaram esses garotos aí no teste. E na hora de fazer a cirurgia, Brian foi o primeiro de camisinha listrada ali, houve um problema no equipamento que acabou queimando o órgão sexual desse garoto. Os médicos tentaram de tudo recuperar o órgão sexual dele, mas não conseguiram. O que foi que aconteceu? Essa família entrou em pânico, em desespero. Na televisão americana, quem era o convidado? O doutor John Money. Psicoterapeuta neozelandês, psiquiatra também. Ele estava dando uma entrevista, ele escreveu vários livros e na época ele estava sendo convidado por muitas emissoras de rádio e televisão, imprensa em geral, porque John Money surgiu com a ideia de que ele poderia mudar a sexualidade de qualquer pessoa, de uma criança, e isso virou uma febre. Seus livros venderam muito na Europa e nos Estados Unidos. Ele foi convidado para dar essa entrevista na televisão. Quem é que está assistindo isso? A família Heimer. E eles têm um problema em casa que é Brian. Ao final da entrevista, no outro dia, a família procurou o Dr. John Money. Ele estava nos Estados Unidos e ele disse, não, isso aí é fácil de resolver. Contaram toda a história do que aconteceu com o garoto. Ele perguntou, e Bruce? Não, Bruce não fez a cirurgia. Com medo que acontecesse o mesmo com Bruce, não permitiram. Então, Brian, infelizmente, perdeu o seu órgão genital. E aí ele disse, não se preocupe não. A gente vai transformá-lo numa menina. E o que é que a gente vai fazer? Disseram, olha, você vai pegar todas as roupas de menino dele e jogar fora. A partir de hoje, vocês vão comprar brinquedos de menina e vai tratá-lo como uma menina. Só que ele é um menino. Pegaram ele e botaram numa sala de menina. E esse menino, quando dá a hora do recreio, corre para brincar com coisas de quem? De menino. Porque ele foi feito por Deus um menino. E ele vai crescendo. Vai crescendo. E os pais chegam, Dr. Money, olha, ele ainda se comporta como menino. Não, mas vá que vai dar certo. A gente já fez vários experimentos. Quando ele chega na adolescência, a voz do homem já começa a mudar,
né? E aí o que é que acontece? A mãe pega ele, descobre que ele está com essa dificuldade, bota ele numa sala de meninos. Ele ainda vestido de menina. E aí ele começa a sofrer bullying. Um bullying pesado esse menino começa a sofrer, né? Quando chega aos 18 anos, a família já tem certeza que tudo que John Money falava era uma falácia. Era tudo conversa. E aí o que é que acontece? A mãe chama ele e diz assim: olha, você nunca foi uma menina. Aí contou a história. Nós levamos você para fazer uma cirurgia de fimose com seu irmão. Você foi o primeiro a entrar na sala. Houve um problema, seu órgão foi queimado. Os médicos tentaram reverter a cirurgia, não teve jeito e você perdeu o seu órgão sexual. Mas nesse íntere, quem é que está assistindo tudo e entra para o mundo das drogas? Bruce. A história conta que esse menino vai acompanhando o sofrimento do irmão e envereda pelo caminho das drogas. E esse garoto morre de uma overdose porque não aguenta ver o sofrimento do irmão, porque a família inteira sofria. Por quê? Colocaram até nele hormônios femininos, progesterona, estrogênio, mas o menino era um homem. E aí o que é que acontece? Nada se alterava na sua genética. E aí o que é que acontece? Esse menino vai casar e vai se casar com uma mulher separada, que já tinha 2, 3 filhos. Resumindo tudo, ele não aguenta a pressão, ele entra em depressão e ele vai descer no sótão da casa onde ele morava com aquela mulher, pega uma arma, bota na cabeça e se mata. O final da história, Heimer, é os 2 filhos perdidos e esses pais até hoje revoltados com a ideia de Dr. John Money. Por quê? Porque a própria ciência atesta que tudo isso não passa de uma falácia. Olha o que é que diz a Associação Americana de Pediatria. Eles fizeram um informe que a imprensa não deu muita ênfase. Eles dizem o óbvio. A sexualidade humana é uma característica biológica binária objetiva, XY e XX. São marcadores genéticos saudáveis. E aí eu tive o cuidado de entrar no site da Universidade de Harvard para saber se tinha alguma coisa nesse sentido. E olha o que eu descobri. Pesquisadores de Harvard descobriram, sabe o quê? Estudos que filhotes fêmeas de chimpanzé brincam de boneca. Diz que até na natureza ninguém consegue alterar isso. Fizeram outro estudo agora com macacos machos. E olha, aqui ponto chegou o estudo. Macacos machos preferem brinquedos de meninos. Sabe por quê, irmão? Porque Deus não erra naquilo que ele faz. Deus não erra naquilo que ele faz. Então o recado que eu venho aqui hoje dizer para vocês é: se preocupe com seus filhos. Estava conversando com a pastora Oneide ali, ela estava me dizendo uma coisa muito importante, que é o que está acontecendo hoje. Os pais estão jogando na mão dos professores a responsabilidade do cuidado com os filhos, né? E muitos até dizem assim: ó, cuida aí dele. E quando a professora abre a bolsa, a pastora Oneide, que é professora, tem essa experiência, eu em casa tenho com minha mulher também, a gente vai ver, as crianças não são cuidadas nem no básico. Então tenha cuidado com o seu filho, porque o maior projeto que o diabo tem, e detalhe, isso está respingando, sabe onde? Na igreja. Tem muitos pastores que estão com a mão na cabeça porque não sabem como resolver esse tipo de problema. Então, hoje o recado que eu quero deixar para vocês aqui é esse. Se preocupe com os seus filhos, esteja atentos, porque tudo isso é fruto de um trabalho muito bem feito, projetado, arquitetado para doutrinar sua criança, seu jovem, para o final ser esse aqui. Olha o que tem de coisa que eu tenho aí nessa palestra de crianças americanas que estão desfilando hoje, né, em esferas de desfile do movimento LGBT. Você fica impressionado. É desfile de crianças já homossexuais que os pais estão levando para desfilar em desfile gay
nos Estados Unidos. Tudo isso passando por essa escola aqui, que a ideologia de gênero vem tratando e vem doutrinando. Então, eu finalizo aqui. Espero que você saia daqui hoje com esse alerta, saia daqui hoje com esse recado, levando para a sua igreja e principalmente para a sua família. Eu não sei se alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta, né? Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus.